Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Amados, eu quero agradecer a você por assistir meus vídeos, por compartilhar meus vídeos, por assistir o vídeo até o final e por se inscrever no meu canal. Quero agradecer também pelas orações que eu sei que você tem feito em meu favor e dizer para você que a recíproca é verdadeira. Sempre nas minhas orações, às 4 horas da manhã, eu peço a Deus que cuide de cada pessoa que me acompanha no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou X, né? E também no WhatsApp. No YouTube, eu tenho aí mais de 300 inscritos e às vezes fica difícil mencionar nome por nome. Algumas pessoas são mais conhecidas no meu canal e essas pessoas, em algum momento, eu cito o nome na oração. Aqueles que eu não são tão conhecidos assim, que são a maioria, eu peço a Deus que cada inscrito do meu canal seja alcançado pela misericórdia de Deus, seja alcançado pelas bênçãos de Deus. Então pode ter certeza que você é objeto das minhas orações. E se você se sentir à vontade e quiser, pode mandar o seu nome para eu colocar na minha agenda de oração, tá bom? Eu tenho outros grupos de oração no WhatsApp e eu tenho 4 grupos, na verdade, de oração no WhatsApp e eu coloco os nomes lá no grupo, não só para eu orar, mas também para outros orarem por você. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. Agradecidos porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para todo sempre. Aceita nosso louvor, aceita a nossa entrega, aceite a nossa adoração. Faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Senhor, sobre nós levante a luz do Teu rosto e nos assista com as Tuas bênçãos, com a Tua graça, com a Tua compaixão, com a Tua misericórdia, acima de tudo com o Teu perdão. Fica conosco, guarda-nos do mal e agora, Pai, queremos que não apenas o Senhor toque na gente com a Tua bênção, com a Tua cura, com a Tua transformação, com o poder maravilhoso do Espírito Santo, mas queremos que o Senhor também fale aos nossos ouvidos, toque agora o nosso coração com a Tua palavra e ajude-nos a obedecer aos Teus mandamentos, à Tua verdade. Nós te pedimos a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 2. Versículos 1, 2 e 3. Está escrito assim: Ora, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a obra da criação que ele fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Por isso, o Senhor abençoou o 7º dia
e o santificou. O livro de Hebreus, capítulo 4, menciona esse texto. Hebreus, capítulo 4, verso 9, verso 10. Paulo diz que, havendo Deus acabado a sua obra, ele estabeleceu um repouso. Eu quero que você leia comigo Hebreus, capítulo 4, porque muita gente diz que Deus anulou a lei, e quando cita que Deus anulou a lei, cita que Deus anulou só o quarto mandamento. E aí a gente chega no livro de Hebreus, onde Paulo vai exaltar o quarto mandamento, dizendo que resta para o povo de Deus ainda um repouso. Leia comigo. Lógico que esse texto vai ser tema de meditações posteriores, mas eu quero usá-lo hoje como referência. Verso 9 diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Lógico que o texto está falando aqui acerca dos 3 dias que Jesus Cristo passou na sepultura e como ele no sábado permaneceu na sepultura. É um texto que tem que ser analisado detalhadamente e delicadamente, porque Paulo está falando de 2 descansos aqui, de 3 descansos. Um descanso que Deus deu para a gente, resta um repouso para o povo de Deus. E aí, Deus descansou das suas obras, e aquele que descansou das suas obras, ora, aquele que Paulo está falando é Jesus Cristo. Jesus Cristo descansa da sua obra de salvação na sepultura. E Jesus Cristo fica na sepultura a sexta, o sábado, e ressuscita no 3º dia, o domingo. Na parte clara do domingo, ou seja, Jesus Cristo ainda passou as 12 primeiras horas do domingo na sepultura. Então, nas primeiras horas da parte clara do domingo, Jesus Cristo vai ressuscitar, completando-se assim. Jesus Cristo morre na parte clara, ele vai ser julgado e condenado à morte na parte escura da sexta-feira. Aí ele é crucificado às 9 horas da manhã, então ele vai ficar aí desde as primeiras horas da sexta-feira até as últimas horas do domingo na sepultura, e aí ele sai da sepultura para encontrar-se com seu Pai e mais tarde encontrar-se com seus discípulos. Então o texto de Hebreus é muito claro, fala de 3 descansos aqui. O descanso dado por Deus ao ser humano, o próprio descanso de Deus, ele está se referindo aqui a Gênesis capítulo 2, e ele está falando do descanso de Jesus Cristo, ao final da sua obra redentora. Então Jesus Cristo opera a obra da salvação, então ele tem um descanso. Deus termina a obra da criação e ele tem um descanso. E então Deus oferece ao ser humano participar do seu descanso. Verso 9 de Hebreus diz: resta um repouso para o povo de Deus. Observe a expressão, povo de Deus. O povo de Deus guarda o sábado. O povo de Deus santifica o 7º dia da semana. É o que está escrito na Bíblia. Não estou inventando nada, você pode conferir direitinho Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10. E versículo 11 ainda vai dizer que muita gente deixa de entrar no descanso de Deus o sábado por causa da incredulidade. Então os infiéis, os incrédulos, os descrentes é que desobedecem o mandamento de Deus. Por quê? Porque não exerce fé. Todo mandamento, meu querido, é guardado pela fé. Ninguém obedece a Deus por méritos, ou por obras, ou para praticar, para se justificar diante de Deus. Ao contrário, a santificação, ela é fruto da salvação. E a santificação nada mais é do que uma vida de perfeita conformidade com a vontade de Deus. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 2, a gente tem aqui
que Deus completou a sua obra da criação. Então, para completar a obra da criação, Deus cria o sétimo dia. E então, agora no sétimo dia, ele não realiza nenhuma outra obra. Ele não cria mais plantas, ele não cria mais animais, ele não cria mais pessoas, ele não cria mais nada. Agora ele separa esse dia. Observe o texto. Havendo Deus concluído a sua obra no sétimo dia. Então ele concluiu a sua obra. Não tem mais nada para fazer. Aliás, essa expressão concluído aqui, ela tem que ser entendida na íntegra. Ou seja, terminou, não tem mais nada para fazer. E quando a gente observa essa expressão concluído, a gente tem que perceber um outro detalhe. É o detalhe da perfeição nas obras de Deus. Ora, se ele terminou, é porque nada ficou incompleto, nada ficou mal feito, nada ficou por fazer depois. O que já é um indício de que a gente precisa cuidar. Para quando começar um relacionamento, quando começar um trabalho, quando começar um negócio, quando começar qualquer empreendimento na sua vida, você deve planejar para que você possa concluir. E quando você concluir, você possa dizer o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Leia comigo aí, ó. Viu Deus tudo o que havia feito, e era muito bom. Ou seja, era perfeito. Então, por isso, o capítulo 2 começa dizendo que ele concluiu. E ao concluir a sua obra, ele olha para o que ele fez e ele percebe que não há detalhes, não há mais qualquer coisa que precise ser reparada. Está concluída. Quando Jesus Cristo brada na cruz, está concluído, ou está consumado, né? É a mesma expressão de Gênesis capítulo 2. Havendo Deus terminado, havendo Jesus Cristo concluído a sua obra da salvação, ele disse: está consumado. Agora, todo ser humano tem acesso à salvação, porque não há mais nada por fazer. Tudo que Deus queria e podia fazer pelo ser humano, ele fez. Mas, Renivaldo, você não falou na mensagem anterior que Deus pode todas as coisas, todo o poder pertence a Deus? Tem 3 coisas, meu querido, que impede Deus de agir. Ou seja, nós tiramos o poder de Deus, que é na questão da escolha pessoal, individual e intransferível. Quando se trata de minhas escolhas, Deus nada pode fazer sem a minha anuência, sem a minha escolha, sem a minha decisão de permitir que Ele faça alguma coisa por mim. Ninguém vai para o céu forçado. E ninguém vai ser levado para o céu à força. Deus não pode levar você para lá se você não quer ir. Isso Deus não pode mesmo. Porque não é que Ele não pode, Ele não quer. E ele também não pode, por quê? Porque Ele não vai ferir o teu livre-arbítrio. Ele não vai ferir a tua vontade própria. Você escolheu não ir. Você escolheu não aceitar. Você escolheu rejeitar. Então, Deus, se você disse não para Deus, você limitou o poder de Deus. Então, Deus não pode mentir, Deus não pode mudar e Deus não pode salvar um pecador não arrependido. Um pecador não convertido pelo Espírito Santo. Jamais Deus vai fazer isso, porque Ele estaria ferindo a tua liberdade. Ele estaria levando você para lá contra a sua vontade. E aí você acharia defeito no próprio céu, assim como Satanás lá no céu achou tanto defeito. Então Deus só pode levar para o céu aquele que realmente quiser ir para lá. Agora o texto aqui diz que Deus concluiu, que Deus terminou. Não há mais nada a fazer. E o interessante que a gente vai perceber na continuação da história aqui, é que Adão e Eva então não tem nenhuma desculpa para pecar. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, a gente percebe que o que Deus fez foi tão bem feito, mas tão perfeito, que Ele dá ao ser humano o direito de ser feliz, o direito de escolher ser feliz,
E se ele escolhe qualquer outro caminho que não é o da felicidade, ele não vai ter qualquer desculpa diante de Deus. Assim, quando Jesus Cristo voltar, será a mesma coisa. Ninguém terá qualquer justificativa diante de Deus. Ah, eu não sabia. Ah, o meu pastor me ensinou assim. Ah, minha líder religiosa ensinou assim. Ah, meu sacerdote me ensinou assim. Ah, meu pai me ensinou assim. Ah, minha família viveu assim. Ah, eu nasci assim, eu morri assim. Nada disso. Tudo que está escrito na Bíblia é uma prova de que Deus ama o ser humano e Ele faz para o ser humano o melhor. Deus sempre fez o melhor por cada um dos seus filhos e filhas neste mundo. Ao concluir sua obra, Deus mostra que tudo que Ele fez é perfeito. Então Ele tira de qualquer ser humano, de qualquer pessoa do universo, qualquer pretensão à justificativa pessoal. Agora, 3 coisas que a gente tem que perceber aqui ao Deus criar o 7º dia. A primeira é que Ele mesmo resolve ser um modelo para todo ser humano. Diz o texto aí, havendo Deus terminado a sua obra, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, diz o verso 1. E havendo Deus concluído a sua obra, descansou. Então, Deus aqui, ele já começa a Bíblia sendo modelo nessa situação aqui. Antes mesmo de haver pecado, antes mesmo de haver transgressão, antes mesmo de haver desobediência, antes mesmo de haver morte, antes mesmo de haver a proclamação da lei pelo próprio Deus, ele dá exemplo. Meu querido, minha querida, na vida espiritual e na vida religiosa, você não pode. Não é que você não pode, você não deveria fazer de qualquer ser humano ou de qualquer coisa nesse planeta o seu modelo. Nada, ninguém pode ser o seu modelo. Por quê? Porque todos são falhos. Todos. Você tem uma esposa ou não tem, mas você tem um pai ou tem uma mãe, talvez não tenha, mas você tenha as pessoas à sua volta. Essas pessoas vão exercer influência sobre você, você vai exercer influência sobre ela, mas elas não podem ser modelo para você. Essa influência natural que acontece na nossa vida serve para nos podar as ações em relação à nossa liberdade e em relação ao próximo. Em relação ao meu próximo, eu tenho limites. E lógico que existem boas ações, existem pessoas altruístas, maravilhosas, que têm exercido um papel muito grande e muito importante na sociedade. Essas pessoas, elas se colocam até inclusive como modelo, influenciadores. E hoje existem grandes influenciadores em nosso mundo, e esses influenciadores, eles têm moldado o comportamento de muita gente. O que acontece é que quando você permite que uma pessoa molde o seu comportamento, você vai se parecer com ela. E quando você começa a se parecer com alguém, meu querido, você vai assimilar, você vai desenvolver o caráter dessa pessoa. Então, Deus aqui já se coloca como um modelo a ser seguido. Então, Deus descansou. E se eu sou filho de Deus, eu vou seguir o exemplo do meu pai. Eu vou querer fazer a vontade do meu pai. Ora, se meu pai descansou nesse dia, eu quero seguir o exemplo do meu pai. Deus é teu pai, então você precisa seguir o exemplo do teu pai. Ele já se coloca como modelo. E havendo Deus concluído a sua obra, descansou. Então os filhos de Deus, Paulo vai dizer, os filhos de Deus, o povo de Deus, guarda o sábado. Por quê? Porque ele segue o exemplo do pai. Ele segue o exemplo do seu Criador, daquele que lhe deu a vida, daquele que lhe sustenta, daquele em cuja a existência se move. Nele existimos, nele nos movemos. Então, é em Deus. E observe que aqui não tem nada a ver com mandamento, não tem nada a ver com questão de salvação, com obras, nada disso.
Muita gente acha que guardar mandamento é um mérito humano para a salvação, para receber bênçãos de Deus. Nada disso. Aqui tem que ver com relacionamento. No relacionamento que Deus estabelece com seus filhos, ele se coloca como exemplo e ele mesmo dá o exemplo para ser seguido. Segunda coisa, diz o texto aí que Deus abençoou o sábado. Meu querido, não existe na Bíblia, observe, eu desafio você a procurar o texto bíblico e mostrar para mim qualquer outro dia abençoado ou santificado por Deus. A palavra bênção aqui tem que ver com uma separação que Deus faz do sábado em relação aos outros dias da semana. Para começar, ele não cria aqui, ele só descansa. Segundo, ele abençoa esse dia. A palavra abençoar aqui é tornar bendito, tornar santo, tornar separado para Deus. Então o sábado é abençoado por Deus. Então, ou seja, ele profere uma bênção especial para o sábado e para todos aqueles que guardam o sábado. Você vai encontrar isso em Isaías capítulo 58, você vai encontrar isso em Jeremias capítulo 17, você vai encontrar isso em Ezequiel capítulo 20, Ezequiel capítulo 12, você vai encontrar isso também no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus. Meu querido, Deus tem uma bênção reservada para aqueles que separam o sábado como dia abençoado por Deus. Não é um dia qualquer. O sábado não é um dia qualquer. É um dia que Deus abençoou. Portanto, ele está separado dos outros dias. Aliás, se você for observar na Bíblia, é o único dia da semana que tem nome. Nos outros dias nós temos primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Não tem nome. Esses dias não tem nome. Agora, quando a gente chega no Shabá, aí, sétimo dia é o sábado. Vamos para o mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Observe o que Deus escreveu com seu próprio dedo acerca do mandamento, acerca do sábado. Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo, tá bem? Os 10 mandamentos é escrita do próprio Deus. Ele mesmo escreveu aí no verso 8. Lembre-se do dia de sábado, tá vendo? Deus dá nome ao dia. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar, mas o sétimo dia é o sábado. Verso 10. O verso 8 diz que Deus chama o sétimo dia de sábado, e ele diz no verso 10, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha aqui o sábado abençoado. É separado para Deus. É sábado dedicado às coisas de Deus. Por isso ele é abençoado. Por isso existe uma bênção especial reservada para todos os adoradores de Deus que santificam e guardam o santo sábado. Aí vem a questão da santificação do dia. Essa expressão aqui, muita gente tem confundido essa questão. A palavra santificar aqui é dar ao dia um aspecto sagrado. Preste atenção. O sábado foi abençoado por Deus. Então ele foi separado para Deus, ele foi separado para um dia de comunhão e adoração a Deus. Agora, quando Deus, diz a Bíblia que Deus santificou o sábado, agora ele não apenas separou o dia para ele, mas agora ele dedicou esse dia a um dia de santificação ao nome de Deus. Ou seja, de adoração. Tem que ver com liturgia, tem que ver com culto, tem que ver com entrega, tem que ver com santificação da própria vida. Então, quando Deus santifica o dia, Deus está dizendo que esse dia deve ser de uso sagrado. Deve ser exclusivo para as coisas espirituais. Não é um dia para você
fazer o que você quiser. Não é um dia para você trabalhar, não é um dia para você brincar, passear, não é um dia para você tirar para um lazer pessoal, é um dia para você adorar a Deus. O sábado é um dia de desenvolvimento, de santificação ao nome de Deus. Ou seja, dia de culto. É um dia da adoração. O sábado é para uso santo, é para uso sagrado. O sábado é de descanso. Esse descanso a gente vai ver, inclusive aqui na nossa série de Pôr do Sol, nós vamos ver que o sábado, na verdade, ele tem aí dois tipos de descanso, né? O descanso espiritual e o descanso físico. E eu diria para você que, como o sábado é espiritual, o descanso físico não é relevante. O descanso espiritual, sim. Tanto é que Jesus Cristo vai dizer: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Também a expressão ali é sábado. Jesus Cristo quer oferecer um sábado para a gente. Ou melhor, ele se coloca como um sábado para a gente. Um lugar de descanso. Um lugar de receber bênção. Um lugar de você fazer uma entrega pessoal, ter um relacionamento pessoal com Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 1, fala que Deus descansou. Ele é o modelo. Ele deixa o exemplo para mim e para você. E a primeira coisa que ele diz aos filhos de Israel, quando saem do Egito, Êxodo capítulo 16, é que eles deveriam santificar o sábado. Ou seja, separar o sábado somente para coisas sagradas, para o relacionamento com Deus, para a adoração a Deus. Isso é santificação. Separar o dia para uso sagrado. Eu vou separar o sábado para coisas espirituais, para o meu relacionamento com Deus. Mas, Renivaldo, porque você disse anteriormente que visita um doente, que vai a um hospital, vai a uma cadeia, visitar um preso? Porque Jesus Cristo, ele deixou um ministério. O ministério é fazer o bem. Então, quando você está fazendo o bem ao seu próximo, você está desenvolvendo uma atividade sagrada, uma atividade espiritual. Você está lutando pela felicidade do outro. Isso é muito divino, meu querido, porque é o que Deus faz 24 horas por mim e por você. Ele, dia a dia, ele faz questão de estar perto da gente, de se envolver com a gente, para que a gente não só o perceba, não só o note, mas também o adote. Deus quer me adotar. João 14, verso 23. Deus quer me adotar, Ele quer morar em meu coração. E aí Apocalipse 3:20 diz que Deus está pedindo morada em meu coração, está pedindo entrada em meu coração. E para eu deixar Deus entrar, é preciso, meu querido, é preciso, minha querida, você abrir o coração. Ou seja, você perceber que Deus, Ele não só se coloca como exemplo, mas Ele quer fazer sempre o melhor por mim e por você. Ele quer sempre dar o melhor a mim e a você. Por isso o sábado é abençoado, porque Deus tem bênçãos reservadas a todos aqueles que santificam o dia de sábado. E aí, quando você separa agora o sábado para uso sagrado, ou seja, você sai do eu para viver um relacionamento com Deus, aí você vai perceber que um dia da semana, esse dia foi separado pelo próprio Deus para fortalecer esse relacionamento. Ele é sagrado, ele é santo, porque você separou o sábado para uso especial no seu relacionamento com Deus. Adoração e serviço. Lógico que a gente vai trabalhar no sábado. Como? Né? A gente vai visitar uma pessoa, a gente vai orar com alguém que está doente, a gente vai atender um necessitado, socorrer alguém que está caído. A gente vai fazer. Jesus Cristo, por exemplo, curou 3 pessoas no sábado. Isso é serviço. Então, ele não fez nada de errado no sábado ao atender essas pessoas. Visitou a sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro da sua febre. Então, tudo isso aconteceu nas horas do sábado. Então, a gente percebe que o dia em si é irrelevante,
Agora, quando você percebe o que é que Deus fez com esse dia, aí você percebe que ele é diferente. E ao ser diferente, você vai agir de modo diferente, porque você vai agir como Deus. Deus agiu como? Descansou. Você vai fazer o quê? Você vai descansar. Deus abençoou o sábado, então você vai tornar o sábado um dia de bênção. Receber um amigo em sua casa, visitar alguém, você vai tornar um dia realmente abençoado. E um dia de uso sagrado, ou seja, um dia de coisas espirituais, ou seja, você vai fortalecer o seu relacionamento espiritual com Deus nas horas do sábado. Você deve fazer isso todos os dias, tá bom? O culto familiar, quando eu, por exemplo, não faço o culto de manhã e à tarde, a minha consciência dói. Eu me sinto mal. Por quê? Porque às vezes eu negligenciei mesmo, uma coisa aqui, uma coisa... Aí o Espírito Santo falou, hora do culto. O despertador tocou 6h30 da tarde, hora do culto. E aí eu ignoro esses avisos, e aí vou fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo outra. Quando dá 9 horas da noite eu percebi que eu não parei aqueles 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para fazer minha reflexão no pôr do sol. Então, o melhor não parei não. Ignorei o aviso do Espírito Santo, ignorei o aviso do despertador e deixei para depois. Não, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. E a gente vai deixando para depois. E na vida, quando a gente deixa para depois, meu querido, a gente acaba não fazendo nada. Muitas mudanças em nossa vida não acontecem porque a gente tem a mania de deixar para depois. Se o Espírito Santo tem falado com você, se o Espírito Santo tem chamado você, se o Espírito Santo tem suplicado para você tomar decisões, por favor, pare de procrastinar, porque pode chegar um momento em que você não vai mais ouvir a voz do Espírito Santo. O arrependimento nada mais é do que você deixar o Espírito Santo fazer uma mudança em teu coração. E para você deixar o Espírito Santo fazer uma mudança em teu coração, você tem que atender à voz do Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não deixe para depois. Então, Gênesis 2, meu querido, fala de um sábado. Gênesis 2 fala de um dia especial, um dia abençoado. E Gênesis 2 fala de um dia santo. Na Bíblia nós não encontramos nenhum outro dia abençoado e nem santo, nem santificado. Deus abençoou o sábado, Deus santificou o sábado. Abençoar é tornar o dia uma bênção para mim e para você. Santificar é fazer uso do sábado apenas para o uso sagrado, para coisas espirituais. Quer você parar de desobedecer a Deus? Você que é povo de Deus, você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, quer parar com essa mania de achar que Deus anulou somente o sábado? Observe que o sábado foi estabelecido por Deus, né, para o homem, e Ele mesmo fez questão de dar exemplo a mim e a você. Então você quer seguir o seu bom exemplo? Você quer seguir o modelo que Deus estabeleceu para você, Ele mesmo? Você quer seguir o seu Pai? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que és para a gente. E muito obrigado pelo sábado. Muito obrigado porque o Senhor não apenas criou o sábado, não apenas nos deu o sábado, mas o Senhor mesmo santificou, descansou e abençoou o dia de sábado. Então que nós também, Senhor, possamos hoje ter coragem de tomar a decisão, de seguir o modelo, de seguir o teu exemplo e fazendo tua vontade, santificar o teu santo dia. Toma cada um dos teus filhos e filhas em tuas mãos e perdoa-nos por tantas vezes que temos negligenciado a obediência à tua palavra. Nós te adoramos, nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.